Neemias capítulo 3, versos 1 a 32. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Esse texto diz: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananeel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Rasenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazebeel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibionita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele, Hananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Haramafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Ralões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele edificou, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col, Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Racelá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Razebias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Hanadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Hanadab, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer,
defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, de Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema Princípios para o Sucesso. Quando você lê esta lista de nomes bastante estranhos, que nós não costumamos consultar quando vamos dar nome aos nossos filhos, ficamos pensando, o que é que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje, aqui e agora? Que lições um texto desse tem para nos ensinar? Que princípios de vida podemos extrair deste texto? E eu posso lhes garantir que este texto é um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia. Esse livro fala de estratégia, de administração, de relacionamentos humanos, de gerenciamento, de capacidade de motivar as pessoas, de envolver as pessoas, de mobilizar as pessoas. Aqui nos ensina sobre a fiscalização de obras, como enfrentar dificuldades. E então esse texto é extremamente atual e pertinente para a sua vida e para a minha vida. Neemias está aqui delegando tarefas para um grupo de nada menos de 38 grupos diferentes, que durante um período de 52 dias vão levantar os muros quebrados, reparar as portas queimadas e tirar Jerusalém do opróbrio. Você vai notar que são 10 portas que precisam ser reparadas, o muro tem que ser reconstruído e há muita coisa para ser feita. Alguns princípios interessantes com a sua Bíblia aberta. Você vai notar que dos versos 1 a 15, há uma expressão que se repete continuamente. É a expressão junto a ele. Você vai notar ao lado dele, ao lado dele, ao lado dele, ao seu lado, ao seu lado, ao lado dele. E esse refrão vai se repetindo até o versículo 15. Até o versículo 15. Depois do versículo 15, a partir do verso 16, você vai encontrar um outro tipo de refrão. Depois dele, depois dele, depois dele, ao seu lado, depois dele, e por aí vai. E depois você vai encontrar um outro refrão, que é defronte da sua casa. Cada um defronte da sua casa, defronte da sua casa. E você vai perceber que estas expressões não estão aqui por acaso, não é apenas um refrão que você repete sem significado. Por trás desses refrões existem princípios, existe sabedoria de Deus, existem lições profundamente oportunas para a nossa vida. Se você perceber, Neemias está nomeando tarefas, trabalhadores, e ele vai estabelecer esse trabalho em unidades familiares, segundo suas cidades, segundo as suas perícias, ourives, perfumistas, segundo as suas profissões, mercadores, segundo as suas vocações, sacerdotes, levitas, servos do templo, maiorais dos distritos. Você vai ver gente trabalhando que morava em Jerusalém, você vai ver gente trabalhando que não morava em Jerusalém, você vai ver gente pobre, você vai ver gente rica, você vai ver sacerdotes, você vai ver leigos, você vai ver homens casados, você vai ver homens solteiros, você vai ver homens, você vai ver mulheres. Você vai notar que o povo todo está trabalhando por um projeto. Eu diria para você que Neemias é o pai da ideia chamada mutirão. Todos nós já ouvimos falar em mutirão. Neemias é o pai dessa ideia. Neemias está fazendo um grande mutirão. Você já ouviu falar nisso? Quando a igreja se mobiliza para construir um templo, para levantar um templo, para levantar uma sala, para botar uma laje num templo, quando todo mundo junta, todo mundo une, todo mundo dá as forças, vão fazer, é todo mundo, é trabalho para todos, há trabalho para todas as pessoas, pobres e ricos, grandes e pequenos, homens e mulheres. É isso que Neemias está fazendo. E eu queria então que nós pudéssemos olhar para esse texto e ver aqui alguns princípios para o sucesso. Primeiro princípio do sucesso
é a coordenação. Coordenação. Primeiro ponto, inconforme-se com o caos antes de trazer à tona o cosmos. Você sabe que caos e cosmos estão em lados opostos. Alguém já disse que quando nós acordamos, nós somos o caos. Aí vamos para diante do espelho, lavamos o rosto, tentando transformar o caos em cosmos. Jerusalém era um caos. Jerusalém estava debaixo de opróbrio. Jerusalém estava cheia de escombros. Jerusalém estava com seus muros quebrados, suas portas queimadas a fogo. Não havia segurança, não havia justiça, não havia estabilidade. Muita gente já tinha visto aquela situação. Muita gente havia chorado sobre aquela situação. Mas precisou de um visionário. Precisou de um idealista. Precisou de um líder que pudesse olhar para a mesma cena e tomar uma atitude. E reagir. E dizer o seguinte: nós não podemos continuar nessa situação. É preciso mudar essa cena. É preciso tirar a nossa cidade do opróbrio. É preciso transformar o caos em cosmos. A desordem em ordem. O opróbrio em motivo de louvor. O Warren Wiersbe disse que você tem na igreja 3 tipos de gente: os construtores, os destruidores e os obstruidores. Tem gente que destrói o que está feito. Tem gente que constrói o que está quebrado. E tem gente que atrapalha quem quer construir. Ele pergunta: em que grupo você está? Desses 3. Você provoca o caos? Você se conforma com o caos? Ou você transforma o caos em cosmos? Segunda coisa que eu chamo a sua atenção, esta questão da coordenação. Coloque a pessoa certa no lugar certo. Você quer sucesso em seu empreendimento, em sua tarefa, em sua atividade, em seu negócio, em qualquer área da vida, seja no comércio, na indústria, seja na família, seja na igreja. A pessoa certa no lugar certo. Esse é o princípio que Neemias adota, e ele usa essa expressão: junto a ele, ao seu lado. O segredo do sucesso é a nomeação, de colocar a pessoa certa no lugar certo. É por isso que todas as vezes que nós passamos por um processo político, nós nos enchemos de esperança, porque há possibilidade de se nomear pessoas certas para os lugares certos. Mas quando você nomeia uma pessoa errada, então tudo vai por terra. A coisa não acontece. A nomeação foi equivocada. Neemias tem o cuidado de nomear as pessoas certas para as tarefas certas. E daí você pode perceber que ele sabia onde cada pessoa devia estar, onde cada pessoa devia estar e o que cada pessoa devia fazer. Esse é um ponto importantíssimo. Ele sabe onde cada um deve estar, o que cada um deve fazer, quando deve fazer, de que forma deve fazer. Se você notar, ele designou os homens de Tecoa, de Gibeon, de Jericó, de Mispa, para as partes do muro em que não havia residência por perto. Ele era estratégico, porque essas pessoas não moravam em Jerusalém. Não tinha nenhum sentido Neemias nomear uma pessoa de fora para reconstruir um muro que estava do lado da casa de uma pessoa. Então, aquelas partes mais distantes, ele nomeava gente de fora. Era estratégico fazê-lo. Alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce, outros tinham a responsabilidade de fazer reparos. Cada um sabia o que devia fazer, como devia fazer, onde devia fazer. Isso partiu da liderança de Neemias. A pessoa certa, no lugar certo. Esse é o segredo do sucesso. Terceiro segredo do sucesso aqui é: trabalhe em harmonia com os demais. A expressão junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele, mostra uma coisa: todos estavam trabalhando. 38 equipes, todos trabalhando em absoluta harmonia. Ninguém dizia o seguinte: olha, eu queria fazer o que você está fazendo, me colocar no lugar errado, eu queria ocupar a sua função, eu queria estar construindo a porta e não levantando muros. Ou disse: não, eu sei, é construir muros, não queria mexer com portas. Não, meu negócio não é construir muro, eu queria construir uma torre. Cada um está na sua função, trabalhando com alegria, com motivação, sem rivalidade, sem ciúme, sem milindre, sem disputa, sem discórdia.
cada um fazendo a sua parte com alegria, com motivação, com harmonia. Todos têm o mesmo propósito. Já perceberam isso, que às vezes na igreja isso não acontece? Às vezes não acontece isso na família, às vezes não acontece na empresa. As pessoas começam a trabalhar e começam a, em vez de todos focarem em um alvo, a reconstrução da nossa Jerusalém, começam a disputar entre eles, começam a ter ciúmes uns dos outros, começam a dizer, não, mas por que nomeou esse aqui para fazer essa tarefa? Essa tarefa é mais importante. Por que a mim me coube uma posição menor? Por que me colocou numa posição inferior? Ninguém discutiu isso, ninguém questionou isso, ninguém estava enciumado com ninguém, cada um fazendo a sua parte com alegria, com motivação. Este é um segredo do sucesso. Quarto princípio, aproveite as facilidades. Você vai notar nos versos 23, 28 a 30, sempre a expressão, defronte da sua casa, defronte da sua morada. Por que Neemias nomeou algumas pessoas defronte da sua casa, defronte da sua morada? Obviamente, nem todo mundo morava encostado no muro. Alguns moravam em bairros mais longes, outros na campina, outros em cidades fora de Jerusalém. Mas quem morava perto da sua casa, iria trabalhar perto da sua casa. Qual o princípio que temos aí? O que Neemias está otimizando aí? Quando você trabalha perto da sua casa, você gasta menos tempo transitando, iria ser mais fácil no processo da alimentação, poder-se-ia mobilizar mais pessoas da família. No caso de haver uma oposição ou um ataque do inimigo, esta pessoa sentir-se-ia mais segura para defender a sua própria família, não teria que ficar ansiosa se ela estivesse do outro lado da cidade, sabendo de um ataque e sabendo que a sua família estaria do outro lado, exposta ao ataque do inimigo. Então, quando Neemias nomeia as pessoas para trabalharem defronte da sua casa, perto da sua casa, ele está otimizando o trabalho. Ele está dizendo, vocês vão produzir mais, vocês vão ficar menos ansiosos, vocês vão estar mais perto das pessoas que vocês amam, vocês vão ver os resultados mais excelentes do seu trabalho. Quinto princípio, trabalhe em equipe. Trabalhe em equipe. Parece que havia uma pessoa só trabalhando. Um defronte do outro, um do lado do outro, um depois do outro, um antes do outro. Um fazia, completava o outro, emendava aqui, emendava lá, um chegava de lá para cá, outro chegava daqui para lá. Todos estavam trabalhando em conjunto, em equipe, para um único projeto, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Meus irmãos, este é um princípio fundamental que funciona na família, que funciona na sua empresa, que funciona no seu escritório, que funciona na escola, que funciona sobretudo na igreja de Deus. Temos que trabalhar em equipe. Nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que não podem os pés dizerem às mãos, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não pode ter complexo de inferioridade na igreja. Não podem os olhos dizer aos ouvidos, eu não preciso de você, não preciso de vocês. Não pode ter complexo de superioridade na igreja. A Bíblia diz que cada membro trabalha e coopera para o crescimento do próprio corpo. Tem que existir mutualidade. Nós nos pertencemos uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Se naquele trabalho da reconstrução dos muros alguém falhasse, falharia o projeto. Todos falhariam. Então, quando você busca o bem da coletividade, você busca o seu próprio bem. Quando todos buscam o seu bem, estão buscando o bem da coletividade. Nós não podemos entender igreja de outra maneira. Quando nós atingimos um membro, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro está triste, todos deveriam ser solidários com ele. Quando um membro está feliz, todos deveriam celebrar com ele. A vitória de um é a vitória de todos. Este é o princípio da cooperação. Um princípio para o sucesso. O princípio da associação, digo. Vamos ver o segundo princípio. Segundo princípio para o sucesso. É o princípio, agora não da associação, mas o princípio da cooperação. Vamos entender algumas coisas importantíssimas. Primeiro, você quer que todos trabalhem, primeira coisa, não deixe ninguém de fora. Um dos grandes dramas da igreja evangélica hoje é que um grupo pequeno trabalha e um grande grupo assiste.
E, na verdade, se você não trabalha, se você não se envolve, se você não se integra, se você não põe a mão na massa, você não se sente do grupo, você não se sente participante. Você não sente que aquilo é seu, que aquele projeto é seu, que aquela igreja é sua. Se você notar, Neemias não deixa ninguém de fora. A ocupação foi dada para todos, incluiu sacerdotes, levitas, chefes de pessoas, chefes políticos, pessoas que trabalhavam como porteiros, como guardas, como fazendeiros, como ourives, como perfumistas, como mercadores, como empregados do templo, as mulheres. Ou seja, ninguém escapou. Todos tiveram algo para fazer. Se nós queremos ver a edificação da igreja de Deus, do reino de Deus, nós precisamos entender que há espaço para todos. Há trabalho para todos. Há uma atividade a ser desenvolvida para todos. Você é um membro importante e fundamental na igreja de Deus. Este é o princípio aqui de Neemias. Segunda coisa, os líderes precisam dar o exemplo. Olha você como é que começa o texto. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram. É muito interessante que a lista dos edificadores tenha começado com o sumo sacerdote. Ele podia dizer, eu sou sumo sacerdote, eu não tenho que botar a mão em pedra, eu não tenho que botar a mão num trabalho tão rústico e tão difícil como este, eu não posso sujar as minhas vestes sacerdotais, mas ele entende que há um projeto a ser feito e o líder tem que estar na frente. O líder tem que ser o exemplo. O líder precisa ser o primeiro. Ele tem que ser o maior motivador do grupo. E por isso o texto está nos informando que o sumo sacerdote está na frente, ele e os outros sacerdotes. Nós não podemos esperar que a igreja esteja na frente da sua liderança. Nós não podemos que a igreja ande mais com Deus do que a sua liderança. Nós não podemos esperar que a igreja conheça mais a Bíblia do que a sua liderança. Que a igreja ore mais do que a sua liderança. Que a igreja seja mais envolvida com a obra de Deus do que a sua liderança. Por isso a liderança precisa se mobilizar para ser modelo, para ser exemplo, para estar na frente. É interessante essa questão. Um líder pode ser um líder para o bem ou para o mal, ele é um líder. Quando Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse que ele devia ir para Galileia, porque lá o encontraria, Pedro chegou e Jesus não estava lá. E a Bíblia diz que Pedro disse para os seus colegas, eu vou pescar, eu vou voltar para o meu passado. Eu vou romper com esse negócio de apostolado. E diz a Bíblia que os colegas dele disseram, nós vamos com você, nós vamos juntos. A liderança de Pedro estava influenciando os demais a retornarem ao passado. Mas você pode ser uma liderança positiva. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O líder é aquele que as pessoas olham para a vida dele, por exemplo dele, e o seguem. Outra coisa, se você notar aí dentro da liderança, havia gente que podia dar desculpa aos ourives. Trabalhava com coisas tão delicadas. Eles podiam dizer o seguinte, olha, eu não sei fazer esse negócio de assentar pedra, de assentar tijolo, de mexer com coisa bruta, nós lidamos com coisas tão delicadas. Mas eles não se desculpam, eles não se afastam da obra, eles abraçam o projeto. Se você notar, existiam perfumistas. Diríamos hoje, na linguagem veterotestamentária, dava a ideia de farmacêuticos. Era gente que lidava com coisas bastante diferenciadas, mas eles estavam lá, levantando muros, reconstruindo portas, colocando trancas e ferrolhos. Se você notar, versos 9, 12, 14, 15 e 16, existiam chefes, existiam homens que tinham cargos públicos de liderança, que estavam acostumados, de certa forma, com certas regalias, com determinados luxos. E eles estão lá, assentando pedra, tijolo, levantando parede, levantando muro, reconstruindo portas. Liderança tem que estar na frente. A liderança tem que estar na frente. Este é um princípio, tem que dar exemplo. Terceiro aspecto, que eu chamo a sua atenção aí, para a cooperação. As mulheres não podem ficar de fora. Olha o versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Ralões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Se ele era maioral da metade de Jerusalém,
devia ser alguém numa posição social elevada, deviam ser moças criadas, de certa forma, com determinadas regalias, talvez com as mãos bem finas, talvez nunca tinham pegado no pesado, mas quando este homem vai reconstruir, ele diz que as filhas dele abraçam também este projeto. As filhas também cobram ânimo e dizem, vamos trabalhar também. Não dispensam as moças, não dispensam as filhas, não dispensam a cooperação das mulheres, ainda que num trabalho que na época era especificamente um trabalho masculino, um trabalho pesado de reconstrução de muros, de mexer com escombros, de levantar portas. Quarta coisa, envolva também as pessoas de fora. Versículos 5, 7, 13, você vai notar que tem gente lá de Tecoa, tem gente trabalhando lá, olha o verso 7, gibeonitas, gente de Mispa. Olha o verso 13, você vai ver gente de Zanoa, você vai ver gente que não era de Jerusalém, que não pertencia a Jerusalém, que talvez não tivesse tanto interesse em Jerusalém, que talvez não tivesse tanto amor a Jerusalém. Mas Neemias entende que se eles estão ali afeitos a Jerusalém, estão ali lidando com Jerusalém, mesmo que eles são de fora, eles podem ajudar, eles podem contribuir, eles podem se envolver, eles podem se integrar. O que Neemias está fazendo é captando recursos humanos onde ele pode encontrar recursos humanos. Mas finalmente, esse segundo ponto, não espere por unanimidade. Preste atenção nisso. Talvez nós nunca tenhamos encontrado um exemplo de liderança tão forte na Bíblia como Neemias. Neemias é um exemplo de liderança. Exemplo de administrador público. Foi governador de Jerusalém por 12 anos. Mas ele não teve unanimidade. Nós não teremos unanimidade. No meio de uma coletividade sempre vai existir uma voz que vai destoar, que vai discordar, que vai se opor, que vai resistir, que não vai caminhar junto, que não vai pôr a mão na obra, que vai ter uma voz contrária. Olha o verso 5, por favor. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. O que fazer quando você encontra resistência? O que fazer quando você encontra oposição? Meu amado irmão, nenhum trabalho sério será feito sem oposição. Todo trabalho sério vai enfrentar resistência. E ao encontrarmos resistência, nós não deveríamos perder o ânimo, nem o otimismo, nem o entusiasmo, nem o alvo que é a reconstrução. Vocês vão perceber mais adiante que esta resistência, às vezes, ela pode vir de fora, como nesse caso aqui. Os nobres de Tecoa, a cidade natal do profeta Amós, que ficava a uns 15 quilômetros de Jerusalém. Mas esta resistência pode vir de dentro. Se vocês notarem, adiante no livro vai nos informar que o povo um dia, os da casa de Judá chegaram para Neemias e disseram o seguinte para ele, olha, não dá mais, não tem jeito, tem escombro demais, o ânimo do povo acabou, a força do povo acabou, vamos parar onde estamos, não tem mais gás, não tem mais pique, não tem mais jeito, não dá mais para levar. Às vezes é o desânimo, às vezes é a quantidade de escombro que tem para remover, que diz, meu Deus do céu, tem problema demais. Para que nós vamos revirar essas pedras? Mas meu amado irmão, se nós temos um alvo, nós não podemos desistir. A obra tem que ir adiante. Com oposição, com desânimo de alguns, com ataque de outros, a obra vai adiante porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Quero examinar com você um terceiro princípio para o sucesso. Terceiro princípio do sucesso é aprovação. Vejam vocês que Neemias é para nós um manual de relações públicas, de administração. E veja você aqui, primeiro princípio, trate as pessoas pelo nome. Você não ficou cansado dessa lista, não? Sobretudo nomes tão estranhos. Esse nome é estranho, mas quando alguém escuta o seu nome, ele fica feliz, não é verdade? Nós gostamos de ouvir o nosso nome. Nós gostamos de ser chamados pelo nome. Nós não somos um número. Nós não somos apenas uma estatística. Nós somos gente. E Neemias tem essa capacidade de chamar as pessoas pelo nome.
saber quem é quem, de valorizar as pessoas, de perceber que as pessoas têm valor. Conforme cantamos hoje, você tem valor, você é importante, você é especial para Deus, você é importante para a obra de Deus. O seu nome precisa figurar nessa lista. Não importa se o que você vai fazer não é algo de tanta projeção, não importa se outro faz algo visivelmente maior do que aquilo que você está fazendo, mas o seu nome está lá, você está participando, você é importante. É por isso que o corpo tem vários membros, mas todos os membros são importantes e trabalham em conjunto para a edificação do corpo, coletivamente. Queridos irmãos, se nós queremos crescimento, progresso, se nós queremos motivação das pessoas, nós precisamos lidar com elas como pessoas. Precisamos aprender o nome das pessoas. Precisamos tratar as pessoas pelo nome. Precisamos desenvolver essa capacidade relacional. Segunda coisa, procure sempre motivar os seus trabalhadores. Meus irmãos, as empresas estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. As empresas já descobriram isso. Que você precisa trabalhar com gente motivada. Um funcionário desmotivado, ele não produz. Se uma empresa secular valoriza o estímulo, o encorajamento, relações públicas, relações humanas, fator motivacional, quanto mais a igreja de Deus deve fazê-lo. Sobretudo, irmãos, porque o trabalho na obra de Deus, como a reconstrução dos muros de Jerusalém, é um trabalho de voluntariado. Ninguém está ganhando nada para construir os muros de Jerusalém. É uma obra de voluntariado. E às vezes na igreja a gente tem a seguinte postura. Quando a pessoa acerta, é dever dele acertar. Quando ele erra, pau na muleira dele. Nós precisaríamos aprender, queridos irmãos, a elogiar as pessoas. Precisamos encorajar as pessoas. Precisamos dizer para ela, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. É Jesus que ensina esse princípio para a gente. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas, a ver a importância delas, a contribuição que elas têm, que elas fazem no reino de Deus. Porque quando você elogia, quando você motiva, quando você valoriza a pessoa, ela tem mais alegria, mais motivação, mais entusiasmo para trabalhar. E Neemias, como é que ele valoriza? Ele defende as pessoas, ele está perto das pessoas, ele está do lado das pessoas, surge um problema, ele está lá do lado, está perto. Chegou um momento lá no capítulo 4, ele diz para os nobres, olha, nós estamos muito separados no muro, porque muitas vezes o muro era extenso, e tinha gente que estava longe uma das outras, eles, ao tocar a trombeta, vamos reunir, vamos estar perto, vamos estar juntos. Eles sabiam que Neemias se importava com eles, eles sabiam que eles eram importantes para Neemias. Sabe, queridos irmãos, esta é uma questão tão importante na casa de Deus. Eu não sei se você tem esse hábito. Alguém diz, não, mas não deve elogiar as pessoas, não. Irmãos, nós não devemos usar bajulação. Bajulação é uma coisa nociva e má. Mas o elogio bom, verdadeiro, sincero, honesto, encorajador, é bíblico, é bom. Alguém já disse que você ajunta mais mosca com a gota de mel que com um barril de fel. Às vezes você ajuda uma pessoa mais com um elogio sincero que com 1000 críticas. Terceiro aspecto. Leve as pessoas a transcenderem. Olha os versos 5 e 27, por favor. Ao lado desses repararam os tecoítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Veja o verso 27. Depois, repararam os tecoítas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Ora, os tecoítas não eram de Jerusalém, enfrentaram a resistência e a oposição dos seus nobres, eles fizeram a tarefa deles, concluíram aquilo que eles tinham sido estabelecidos para fazer, e ainda mais o verso 27 nos informa que eles ainda fizeram mais coisas, fizeram a outra porção, transcenderam, foram além, ultrapassaram as expectativas. Queridos irmãos, na obra de Deus, isso pode acontecer. Você não precisa ficar apenas naquele limite do cotidiano. Sempre a mesma coisa. Você pode ir além, você pode ultrapassar essa fronteira, você pode transcender, você pode fazer mais.
Quarto lugar e último lugar aqui neste ponto. Saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas. Temos que ter muito cuidado também neste projeto de encorajamento e de elogio e de estímulo. Para a gente não ressaltar os grandes projetos e esquecer das pessoas que trabalharam com o mesmo denodo, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, que fizeram coisas menores, mas não sem menor esforço. Preste atenção nos versos 13 e 14. Preste atenção aí. A porta do vale reparou-a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha, ou seja, 500 metros de muralha até a porta do monturo. Neemias faz questão de ressaltar o trabalho fenomenal, extraordinário dos habitantes de Zanoa. Gente que constrói que levanta uma porta do vale e que vai adiante e constrói 500 metros de muralha. Mas veja quem está do lado, versículo 14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe. Só levantou uma porta. Do lado dele, alguém construiu uma porta e 500 metros de muro. Do lado desse, de um tão grande projeto, alguém levanta uma porta só. E Neemias é capaz de apreciar o trabalho de um e apreciar o trabalho do outro. Nós deveríamos ter essa capacidade de apreciar quem faz um mega projeto, quem varre o pátio da igreja. Nós deveríamos aprender a apreciar quem faz o cafezinho, quem constrói um templo, quem faz um trabalho missionário, quem faz uma cruzada evangelística. Nós deveríamos aprender a apreciar cada um na sua capacidade, com o seu dom, com o seu talento, quando ele faz com sinceridade, com amor, com zelo, para a glória de Deus. Mas, queridos irmãos, vamos ver o último princípio para o sucesso. Quarto princípio do sucesso, a obra de Deus, é a comunicação. Comunicação. É a primeira coisa que você aprende aqui. Se você quer ter êxito, seja na família, seja no seu negócio, seja na sua empresa, seja no seu escritório, seja na igreja, dê instruções claras, em primeiro lugar. Neemias motivou as pessoas para trabalhar no lugar certo, na hora certa, as pessoas certas, para fazer as coisas certas, da forma certa. E ele coloca cada pessoa, cada família, cada grupo no lugar devido. Cada um sabia o que fazer, onde fazer, como fazer, por que fazer. Você não encontra esse grupo, 38 grupos distintos, perdido, confuso, batendo cabeça, sem rumo, sem norte, sem direção, perdido. Cada um está fazendo o que tem que fazer, sem conflito, sem tensão, sem milindres, sem disputas, sem querelas, porque as instruções haviam sido claras. Segundo princípio que Neemias nos ensina, delegue a autoridade a outros. Se você perceber, às vezes você vai ver uma pessoa só trabalhando, mas às vezes você vai ver grupos trabalhando. Quando vai ver o grupo do sumo sacerdote, você vai notar que o sumo sacerdote está trabalhando, mas junto com o sumo sacerdote, sob a liderança dele, tem os sacerdotes. O sumo sacerdote lidera um grupo de sacerdotes. Se você notar, se você perceber nos versículos 13, está escrito o seguinte: a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Hanum está aqui liderando os moradores de Zanoa. Há uma delegação para um líder, para liderar uma equipe. Se você notar ainda o verso de número 17, você vai ver o seguinte: depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani. Reum, filho de Bani, está liderando os levitas. Ou seja, delegação de autoridade e de poder. Essa é outra metodologia que Neemias usa para o êxito do seu trabalho como administrador na reforma, na restauração de Jerusalém. Concluindo, queridos, duas coisas. Primeiro, o sucesso global foi atestado pelo êxito de cada um. Você vai encontrar sempre este refrão: edificou, reparou. E o tempo do verbo está no pretérito perfeito, ou seja, a obra foi concluída. O que começou
foi terminado. E você vai ler lá em capítulo 6, verso 15, que esta obra durou apenas 52 dias. Tirar os escombros, levantar os muros, levantar as portas, as trancas, os ferrolhos e consagrar aquele muro. 52 dias. Porque diz a Bíblia que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. O sucesso global foi atestado pelo êxito de cada um. Cada um terminou a tarefa que tinha que fazer. O grande problema, às vezes, é que uma pessoa assume um compromisso e não cumpre o compromisso. E aí aquele outro que tinha que fazer o seu trabalho, tem que terminar o seu trabalho e o trabalho do outro. Se cada um de nós assumir o seu compromisso, fazer a sua parte, fazer a sua tarefa, a obra de Deus vai adiante e o trabalho prospera. Em último lugar, a vitória de todos é resultado do esforço de cada um. É um trocadilho. Nós não podemos consagrar os muros de Jerusalém se cada um não fizer a sua parte específica. Eu quero dizer para vocês algo que vocês já estão cansados talvez de saber. O capital da igreja é fé e trabalho. Não existe igreja pobre. Existe igreja desmotivada. Jerusalém estava há mais de 90 anos debaixo de escombros. Todo mundo olhava e dizia, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não dá, não consegue, isso não vai para frente. Isso é impossível. Alguém chegou e disse, tem jeito. Vamos fazer. E fizeram. Se Neemias tentasse fazer sozinho, não conseguiria. Meus irmãos, esta igreja tem muitos projetos. Se nós olharmos o orçamento da igreja, não dá para fazer. Se apenas alguns porem a mão na obra, não dá para fazer. Mas se houver um mutirão, dá para fazer. Tem muita coisa para ser feita. E os princípios de Deus estão aqui. Cada um fez, cada um participou, cada um trabalhou, cada um contribuiu. Cada um pôs a mão na obra, os ricos, os pobres, os especialistas, os homens, as mulheres, os políticos, os religiosos, os mercadores, os pedreiros, todo mundo, todos juntos. E eu estou certo de que este texto não está na Bíblia por acaso. Ele é para nós o mapa para uma vida bem-sucedida. E eu espero em Deus que você que está aqui hoje, ponha em prática esses princípios de Deus. Na sua vida pessoal, familiar, lá na sua vida profissional, nos seus estudos, especialmente na sua vida espiritual. Que Deus nos ajude a sermos reconstrutores da nossa Jerusalém, para que ela seja uma diadema de glória nas mãos do Senhor, para o louvor da glória de Deus. Amém.